Olá, meu nome é Nayane Timbó. Hoje vamos conversar sobre a toxina botulínica, desde a sua aplicação até o manejo das principais intercorrências que podem acontecer durante o seu uso. Vamos abordar sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica, a sua aplicação, a sua reconstituição para uso nos pacientes, o manejo durante as intercorrências e os principais produtos comerciais que são aprovados para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A especialidade de harmonização orofacial, ela foi reconhecida pela Justiça, em 2019, já temos 5 anos de especialidade da harmonização como especialidade odontológica, apesar do Conselho Federal de Medicina ter entrado pedindo a revogação dessa aprovação da especialidade, a Justiça entendeu que é sim uma área de competência do cirurgião dentista, e que ele pode atuar dentro da área da harmonização orofacial. A resolução 198 de 2019 reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica e a resolução número 230 de 2020 complementa essa resolução anterior. Dentre as áreas de competência da especialidade de harmonização orofacial, o dentista ele vai ter domínio da anatomia aplicada, da histofisiologia das áreas de atuação, bem como da farmacologia e farmacocinética dos materiais relacionados aos procedimentos estéticos, na harmonização orofacial. Além disso, ele pode fazer uso, o especialista em harmonização orofacial pode fazer uso da toxina botulínica e dos preenchedores faciais. Também pode fazer uso de agregados leucoplaquetários, como o PRF e o PRP, que inclusive são utilizados já são utilizados, existem pesquisas nas outras especialidades, como a implantodontia, a periodontia, na regeneração dos tecidos. Esses agregados leucoplaquetários, eles vêm sendo bastante utilizados na harmonização orofacial, no sentido já com fins estéticos, para rejuvenescimento. Além disso, o especialista ele vai poder também atuar dentro da intradermoterapia e do uso de biomateriais indutores de colágeno, que atualmente são bastante utilizados, esses estimuladores e bioestimuladores de colágeno com o intuito de rejuvenescimento facial, tanto para os terços superior, médio e inferior da face. O especialista também vai poder realizar procedimentos biofotônicos ou de laser terapia, ou seja, ele vai poder atuar a nível celular através da interação da luz, na sua área de atuação, em estruturas anexas. Também vai poder realizar procedimentos como a lipoplastia facial, e aí através de técnicas químicas com o uso do ácido deoxicólico, onde a gente vai ter resultados após 6 semanas da aplicação. Vai também poder realizar técnicas físicas ou mecânicas na região orofacial. Procedimentos como a bichectomia, que introduziram o cirurgião dentista dentro da especialidade. Hoje a gente já vê uma diminuição no número de casos, mas é ainda uma cirurgia altamente realizada entre os especialistas da área para a remoção do corpo adiposo de Bichat, tá certo? E aí é conhecido como técnica da bichectomia, para um afinamento da região do terço médio inferior da face, dando uma aparência para a face de mais magra, mais harmonizada. Técnicas cirúrgicas como a correção dos lábios, no caso do lip lifting do lábio superior, harmonizando mais o rosto, dando um aspecto de maior volume para o lábio superior quando bem indicado. Também pode ser realizado pelo cirurgião dentista e especialista na área, mas existem alguns procedimentos que são vetados dentro da harmonização orofacial que não são área de competência do cirurgião dentista especialista, como a realização de publicidade e propaganda de procedimentos que não sejam odontológicos e que não correspondem à formação profissional em odontologia. Além disso, a micropigmentação de sobrancelhas e lábios também não é área de competência do especialista em harmonização orofacial. O especialista não pode realizar maquiagem definitiva, não pode realizar design de sobrancelhas, remoção de tatuagens faciais e de pescoço, o rejuvenescimento de colo e de mãos, tá? Porque já está fora da nossa área de competência.
e o tratamento de calvície e demais aplicações capilares. Então, o objetivo principal do uso da toxina botulínica é suavizar as rugas de expressão da face, né? Além da questão estética, mais na frente nós vamos abordar, né, sobre o uso em outras patologias dentro da odontologia, né? Ou seja, a utilização da toxina na área funcional, além da área estética. E aí, como eu falei, né, anteriormente, qual é o objetivo principal do uso da toxina botulínica? Suavizar as rugas de expressão da face, mas que rugas são essas? Nós temos algumas classificações dos tipos de rugas, tá? Dentre elas, nós temos uma classificação em rugas atróficas, elastóticas, expressionais e gravitacionais. As rugas atróficas, elas são rugas finas, né, formadas por linhas paralelas em áreas da face não expostas ao sol, devido à atrofia do colágeno. Já as rugas elastóticas, elas são rugas hipertróficas, né, e compactas nas áreas que são expostas ao sol devido à elastose actínica. As rugas expressionais, o nome já está dizendo, são quando fazemos o movimento muscular e aí fazemos as nossas famosas expressões faciais, inclusive eu tenho bastante expressão facial aqui. E aí não tá aparecendo, tá? Porque eu fiz aplicação recente da toxina botulínica. E nós temos as rugas expressionais devido às fibras musculares, essa movimentação. Então, por exemplo, no músculo frontal, as nossas fibras musculares, elas se encontram, né, no sentido vertical. E aí a ruga vai ser formada no sentido perpendicular. Ou seja, quando aparecem as rugas no músculo frontal, na área frontal da face, elas estão no sentido horizontal, né, a sua formação. As rugas gravitacionais, elas são formadas por dobras ou vincos, tá certo? Devido à perda do tônus e da força gravitacional que tende, né, a puxar para baixo. Existe uma outra classificação que são em rugas dinâmicas e rugas estáticas. As rugas dinâmicas são aquelas que aparecem durante o movimento facial, né? Então, aqui eu tô conversando, eu tô gesticulando, eu tô falando com pessoas, conversando com o meu paciente, e aí, devido à movimentação muscular, aparecem algumas rugas. Cessada a movimentação muscular, as rugas dinâmicas aparecem. Entretanto, devido ao tempo, à perda de colágeno da pele, ao envelhecimento, essas rugas dinâmicas, né, quando a gente tem uma força muscular maior em algumas regiões da face, elas se tornam estáticas. Ou seja, mesmo quando não é feita a movimentação do músculo, essas rugas vão aparecer e vão ficar, mesmo sem estarmos fazendo a movimentação muscular que é de costume durante uma conversa, durante um atendimento, durante uma atividade física. Os músculos faciais, eles podem ser divididos em músculos da expressão facial e os músculos da mastigação. A toxina botulínica, ela é uma proteína produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, que ela vai atuar fazendo bloqueio da transmissão neuromuscular, impedindo a ação da acetilcolina, que é um mediador responsável pela transmissão do sinal nervoso, que é responsável pela contração muscular. Existem alguns tipos de toxina botulínica, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, F e G. O tipo D não tem nenhuma repercussão farmacológica como os outros tipos de toxina botulínica têm. E a toxina botulínica do tipo A é a mais utilizada para fins estéticos. O tipo B, ela só é aprovada nos Estados Unidos quando o paciente relata algum caso de alergia ao tipo A. Aqui no Brasil, ela não foi aprovada para uso pela Anvisa. A toxina botulínica ela é formada na sua estrutura molecular por uma cadeia leve e uma pesada, que são unidas por uma ponte de sulfeto, e proteínas acessórias compõem, né, a toxina botulínica. O botulismo é uma doença bacteriana grave, né, causada pela ação potente da toxina produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, que tem repercussão sistêmica, normalmente ela é associada a óbitos e tem uma rápida evolução. Dentre os sinais e sintomas, nós temos dupla visão, paralisia do nervo facial, taquicardia, náuseas,
vômitos, distensão abdominal. Quando a gente fala do uso da toxina, e aí se numa aplicação do nosso paciente a gente pode vir a desenvolver essa doença grave chamada de botulismo pela ação da toxina botulínica, é preciso lembrar que a toxina, quando ela é aplicada no paciente, ela está altamente diluída devido à reconstituição, são doses pequenas e localizadas e que não apresentam risco de vida. É preciso ter uma concentração um pouco maior para que seja desenvolvido o botulismo. Quando utilizado da forma correta para fins estéticos, não existe o risco de desenvolver o botulismo durante, por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica para fins estéticos. O uso da toxina botulínica na odontologia é para além da estética facial. Ela pode ser utilizada no tratamento de pacientes com bruxismo, para dores orofaciais devido a disfunções temporomandibulares, para correções de assimetrias, para correção de sorriso gengival, cialorreia, ou então para diminuição da potência mastigatória que venha a causar outros distúrbios. Um desses exemplos é quando o paciente ele possui o músculo masseter hipertrofiado, com hiperfunção. Então, pode ser aplicado, né, doses de toxina nesse músculo para diminuir essa potência mastigatória. A toxina botulínica, existem algumas características, né, quando ela é utilizada, né, para fins comerciais, ela vem num frasco, tá certo? Num pó liofilizado estéreo. Esses frascos eles podem variar desde 50 a 500 unidades, a depender da marca, e está presente na sua constituição algumas substâncias recipientes, como albumina humana, sacarose ou água. Os produtos comerciais eles vão diferir em algumas características, seja na quantidade da neurotoxina presente no frasco, no processo de obtenção dessa neurotoxina, na formulação, no potencial de antigenicidade, o paciente vinha a desenvolver uma provável alergia devido às substâncias recipientes, no tamanho do complexo relacionado à toxina ou na forma de armazenamento que pode diferir dependendo da marca que for utilizada. Dentre os produtos comerciais, né, que são aprovados para uso no Brasil pela Anvisa, nós vamos comentar os principais que a gente utiliza aqui. O primeiro deles que nós vamos comentar é o famoso Botox, né, que inclusive leva esse nome para as outras toxinas, mas o Botox ele é produzido pela Allergan, né, ele foi introduzido aqui no Brasil no ano 2000, ele é o produto de referência para a toxina botulínica, vem em frascos de 50, 100, 200 unidades. Para uma outra toxina que a gente vai comentar mais na frente, que utiliza, né, uma outra unidade que é a Spielwood SU, a gente faz a conversão comparando com o Botox da Allergan, que é a Dysport, mais na frente a gente vai comentar. E aí, dentre a sua composição como substância recipiente, nós temos a albumina e o cloreto de sódio. Lá na indicação, quando a gente, né, vai pegar a bula dessas toxinas que a gente está utilizando para aplicação no paciente, tem que é para blefaroespasmos, distonia cervical, e aí no caso da área estética para as linhas hipercinéticas da face, hiperidrose, incontinência, também pode ser utilizado também uma indicação do Botox. A ação dele inicia de 3 a 5 dias após a aplicação e o seu efeito dura em média de 4 a 6 meses. Vai depender do paciente, vai depender, né, de questões não só fisiológicas, mas também de questões funcionais, se aquele paciente pratica atividade física ou não, se ele tem cuidado com a pele ou não, a gente pode ter uma variação aí para mais ou para menos da duração do efeito do Botox. As reaplicações não são recomendadas antes dos 3 meses. Então, existia, né, alguns anos atrás, a questão do retoque da toxina botulínica. Isso não é mais indicado. O indicado é você aplicar realmente a quantidade de toxina que o paciente precisa e aí sim, após 14 ou 15 dias, fazer uma reavaliação e o que se espera é que não seja preciso aplicar mais toxina, para que não seja desenvolvido, né, anticorpos. E aí a gente estimula a questão da antigenicidade no paciente. Então essa questão, né, de falarmos para o paciente, olha, já a gente pode fazer o retoque. Não, você vai aplicar a quantidade de toxina que o paciente necessita.
Após 14 a 15 dias, você vai fazer uma reavaliação. Caso seja necessário, é uma exceção e não a regra, né? Como era feito até alguns anos atrás. Com 14 dias aplicava-se uma quantidade menor, com 14 dias se reavaliava e aí fazia uma nova aplicação de toxina botulínica que se estimula a antigenicidade do produto. A Dysport, ela foi aprovada para uso no Brasil pela Anvisa no ano de 2001, né? Existe uma correção volumétrica porque a unidade utilizada pela Dysport é diferente da do Botox, por exemplo, é a Spielwood. Então a gente faz uma conversão e aí faz a mesma aplicação, só que fazendo a correspondência volumétrica. Existem frascos de 300 unidades e 500 unidades, e dentre a composição, né, a composição, o material excipiente, nós temos a albumina humana e a lactose. Então, para aqueles pacientes que têm intolerância à lactose, né, algum componente do leite, o interessante não é utilizar a Dysport como toxina, né, de referência. A gente pode utilizar uma outra, né, se o paciente indicar, para que a gente não tenha uma possível reação ou produção de anticorpos pelo uso dessa toxina que tem na sua composição a lactose. É interessante observar que, para a conservação dessa toxina, assim da Dysport, assim como do Botox, a gente tem que manter os frascos sobre refrigeração de 2 a 8 graus Celsius. Na correção volumétrica da Dysport, 300 Spielwood, né, da Dysport, de toxina da Dysport, nós temos 120 unidades de Botox, certo? Então, quando a gente vai fazer essa correção volumétrica, na reconstituição seca, nós utilizamos 1,2 ml de soro estéril. Já no frasco de 500 Spielwood da Dysport, nós temos 200 unidades de Botox. E assim utilizamos na reconstituição seca 2 ml de soro estéril. A ProSign, produzida pela Cristália, né, foi aprovada aqui para o uso no Brasil no ano de 2003. É uma alternativa para os pacientes alérgicos à albumina, já que na sua composição ela tem substâncias como a gelatina, a dextrana e a sacarose. Então, para os pacientes que têm alergia à albumina, que é presente no Botox, que é presente na Dysport, nós podemos utilizar a ProSign da Cristália. Existem frascos de 50 e 100 unidades dessa toxina. Botulift, né, é uma outra marca também aprovada, o seu uso é um pouco mais, a sua aprovação é um pouco mais recente se comparada com as outras toxinas, como a Dysport e o Botox. Né, foi aprovado no ano de 2013. A gente tem uma maior variedade na quantidade de unidades por frasco. Temos apresentações de 50 unidades, 100, 150 e 200 unidades. Também tem composição de substâncias excipientes semelhantes ao Botox, que é a albumina humana e o cloreto de sódio. A Chelming foi aprovada para o uso em 2010, tá? E tem uma pequena diferença em relação às outras marcas. Por quê? Porque ela pode ser, antes de ser reconstituída, ela pode ser mantida em temperatura ambiente. Mas, após a reconstituição, ela segue o mesmo padrão das outras. Ela tem que ser conservada sob refrigeração de 2 a 8 graus Celsius. Nós temos apresentações de 50, 100, 150 e 200 unidades. Na sua composição, né, como substância excipiente, albumina humana e sacarose. A Nabota, né, uma aprovação bem mais recente aqui no Brasil para o uso, foi no ano de 2020. Também tem composição de substâncias recipientes semelhantes às outras toxinas e apresentações dos frascos, né, apresentação comercial em frascos de 50, 100 e 200 unidades. A gente vai conversar um pouco sobre o protocolo de aplicação da toxina, tá? Nos terços superior, médio e inferior da face e como é que se dá a reconstituição, né, da toxina. Para a reconstituição da toxina botulínica, existem dois tipos. A reconstituição padrão, onde eu vou ter um produto menos concentrado, a quantidade de soro é de 2 ml, que vai ser aplicado junto ao frasco para a diluição desse pó liofilizado. Já na reconstituição seca, que é utilizada atualmente,
nós temos para cada 100 unidades de toxina 1 ml de soro estéril, ou seja, eu vou ter um produto mais concentrado. E essa é a intenção, porque a gente vai aplicar um produto mais concentrado que vai ter um maior efeito no paciente, evitando possíveis retoques. O retoque tem que ser a exceção, como eu já havia falado anteriormente, e não a regra. Para a técnica de aplicação da toxina, a gente precisa saber qual é o objetivo da aplicação. É um objetivo funcional ou estético? Fazer uma análise individualizada do paciente, calculando a quantidade de unidades que ele necessita de forma individualizada. Fazer a nossa reconstituição, atualmente a mais utilizada é a reconstituição seca, onde eu vou ter um produto mais concentrado e, consequentemente, resultados mais favoráveis, né, num curto espaço de tempo. E aí sim, numa posterior reavaliação, muito provavelmente, eu não vou precisar fazer uma reaplicação desde que eu utilize a reconstituição seca. Saber quais são os músculos que vão ser aplicados, fazer a marcação dos pontos, explicar para o paciente os cuidados, né, pós a aplicação da toxina, e aí sim fazer uma reavaliação após 14 dias, onde a gente tem o efeito máximo dessa toxina. Como materiais, né, para iniciar o procedimento, a gente faz a asepsia da pele do paciente, e aí a gente pode utilizar alguns dispositivos para o controle da dor, como vibrata, aplicação de um anestésico tópico, desde que esse seja removido para quando a gente for fazer a aplicação da toxina. A dor é muito leve, mas pode existir, a depender da sensibilidade do paciente, a gente pode fazer o uso desses dispositivos. E aí a gente vai utilizar a toxina já reconstituída, fazer a marcação dos pontos no nosso paciente, a depender do texto que ele vai fazer a aplicação, e aí, por fim, culminar com a aplicação da toxina. Sobre a ação da toxina botulínica, ela é absorvida de 10 a 20 minutos após a aplicação. O início dos efeitos clínicos se dá de 1 a 3 dias após a aplicação dela. O seu efeito máximo, 14 dias, por isso que normalmente a gente marca a reavaliação com 14 dias, porque ela já atingiu o seu efeito máximo. E em média a duração é de 3 a 6 meses, vai depender de uma série de fatores. Se o paciente tem cuidado com a pele, se o paciente faz o uso de protetor solar, se o paciente pratica atividade física, existem as características inerentes ao organismo, que muitas vezes tem um metabolismo mais acelerado, e aí talvez, possivelmente nesse paciente, eu vou ter um menor tempo de duração. Então, esse tempo de duração, o paciente sempre pergunta pra gente, sim, mas quando é que eu vou precisar fazer de novo? Quanto tempo vai durar, né, o efeito da toxina? A gente pode dar essa média. A gente pode apresentar essa média para o nosso paciente, que normalmente é de 3 a 6 meses. A variabilidade no tempo de duração, como a gente já havia comentado anteriormente, vai depender de alguns fatores. Vai depender da dose, por isso que a gente preconiza uma reconstituição seca, onde eu vou ter um produto mais concentrado. Ela vai depender de parâmetros individuais do próprio paciente e da atividade muscular, né, associada. Às vezes o paciente tem uma hiperatividade ou faz a prática de atividade muscular mais intensa, tudo isso vai interferir na variabilidade do tempo de duração da toxina botulínica. O uso de suplementos, ele pode ser associado. Existe na estrutura molecular a presença do zinco associado à cadeia leve da toxina botulínica, e aqueles pacientes que têm deficiência dessa substância, elas podem fazer o uso da suplementação, que normalmente é uma cápsula, 2 vezes ao dia, deve iniciar 4 dias antes da aplicação, e a última dose ela toma no dia da aplicação da toxina botulínica. Você pode fazer a manipulação, pode solicitar a manipulação da fitase e do zinco. A fitase, no caso, vai aumentar a absorção do zinco, e o zinco propriamente dito está relacionado com a cadeia leve da toxina e vai ajudar nessa atuação aí. Não existe comprovação de que em pacientes que não têm deficiência de zinco, eu tenho um aumento da duração da toxina quando eu faço a suplementação com a fitase mais o zinco.
Existem alguns cuidados com a pele que eles vão ter um melhor efeito clínico quando a gente faz o uso da toxina, como a higienização, a tonificação, o uso de ativos anti-envelhecimento, o uso de um hidratante facial e de um protetor solar. Então, se eu tenho um paciente que cuida da pele, que passa por esses processos, consequentemente eu vou ter um melhor efeito clínico. Isso se dá também para pacientes jovens que começam a utilizar a toxina como forma de prevenção do aparecimento das possíveis rugas estáticas. Então, eu vou utilizar a toxina botulínica de forma preventiva nesses pacientes jovens, abaixo dos 30 anos de idade. E aí, agora a gente vai comentar um pouquinho da aplicação, que normalmente se dá no terço superior e médio da face. No terço inferior é preciso ter um pouco mais de cautela, porque, por exemplo, como por exemplo, no músculo orbicular da boca existem algumas interferências, e aí no movimento, né, no sorriso do paciente, então é preciso ter cautela. A gente pode utilizar para as rugas nessa região outros procedimentos, como bioestimuladores, indutores de colágeno, peelings, microagulhamento, e aí a gente utiliza outros recursos dentro da harmonização se a gente tiver rugas no terço inferior. Então, normalmente a gente faz a aplicação no terço superior e médio da face. A face ela é dividida em terços, então existem alguns pontos anatômicos que dividem, a gente sabe o início e fim de cada terço. No caso do terço superior, nós temos o início no ponto tríqueo e finaliza na glabela. Para o terço médio, nós temos da glabela ao ponto subnasal, e o terço inferior corresponde ao ponto subnasal e aumento. Então, quando a gente falar sobre os terços da face, a gente sempre linkar aí com os pontos anatômicos que a gente acabou de apresentar. No caso da região do terço inferior, normalmente o lábio superior corresponde a 1/3 do comprimento total do terço inferior, e o lábio inferior a 2/3 do comprimento total do terço inferior da face. Existe uma área de segurança que, quando a gente vai fazer a aplicação da toxina e vai fazer a análise do paciente para marcação dos pontos, existe uma área de segurança dentro da aplicação da toxina, onde a gente traça uma linha vertical que passa pelo centro da pupila do paciente, e 1,5 cm acima da sobrancelha. Nós não fazemos a aplicação da toxina nessa região, devido ao risco de ptose palpebral, que é quando a pálpebra superior cai e encobre parte ou totalmente o globo ocular. E aí, mais à frente a gente vai comentar, isso às vezes acontece por uma aplicação no local errado da toxina, e aí durante o planejamento houve um equívoco. E aí, mais na frente, a gente vai ver que a gente muitas vezes não tem como reverter a ação da toxina de forma imediata. Então, é preciso respeitar a zona de segurança quando você for fazer a marcação dos pontos de aplicação do seu paciente. Dando seguimento à aplicação da toxina no terço superior, uma das regiões que a gente mais faz é a região de glabela. E aí você pede para o paciente fazer cara de bravo e vai fazer a marcação dos pontos, que podem variar aí, como vocês podem ver na imagem. Nós temos normalmente 5 pontos, existem alguns pacientes que nós fazemos 3 pontos, vai depender da força muscular desse paciente, da necessidade de cada um. E aí, dentre esses pontos, normalmente a gente planeja 2 unidades para a região que tem uma menor força de contração muscular, e aquelas com maior padrão de força muscular, de 4 a 6 unidades de toxina por ponto. Nós temos aí a ação dos músculos prócero e corrugadores do supercílio. Quando a gente tem um padrão de força muscular, a gente pode utilizar um protocolo de 10 unidades distribuído entre esses pontos. Quando a gente tem um padrão convencional, ou seja, não tenho muita contração muscular, a gente pode utilizar um protocolo em torno aí de 5 a 6 unidades.
Já na região frontal, você vai pedir para o paciente fazer aquela cara de espanto, né? A gente já traçou as linhas, marcou a zona de segurança, traçou as linhas verticais no centro da pupila do paciente. E aí, na região frontal, nós fazemos uma aplicação em torno de 9 a 10 pontos distribuídos, né, onde o paciente, quando ele realiza a contração, a gente procura distribuir de forma uniforme, respeitando pelo menos uma distância aí de 1 centímetro entre um ponto e outro, para que não tenha uma superdosagem ou interferência entre os pontos de aplicação e eles fiquem melhores distribuídos. Existe um padrão total do músculo frontal, mas já mais daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença e vai mostrar clinicamente essa diferença para vocês de um padrão total e de um padrão lateral da ação do músculo frontal. Normalmente utilizamos 2 unidades por ponto de aplicação, lembrando que esses pontos vão depender, a quantidade de pontos vão depender do padrão de contração muscular do teu paciente, mas normalmente a gente já faz uma aplicação de 9 a 10 pontos para o músculo frontal. E aí aqui a gente pode ver, nesses 2 casos clínicos, um padrão lateral e um padrão total. Na região frontal, você vai pedir para o seu paciente fazer aquela cara de espanto para poder fazer a marcação dos pontos. Aqui no músculo frontal, normalmente a gente pode fazer de 9 a 10 pontos. Se o paciente tiver, por exemplo, um padrão lateral, onde eu não tenho muita contração do músculo frontal, lembra que esse músculo, ele tem as fibras posicionadas de forma vertical, mas as rugas, elas são formadas no sentido perpendicular, ou seja, elas vão aparecer como linhas horizontais, como a gente percebe aqui nessa imagem. Lembrando que é nessa região que nós fazemos também a marcação do ponto na região aí mais externa, onde vocês podem ver, no caso dessa imagem, ela está apontando justamente para a região onde a gente vai fazer o ponto para elevação da sobrancelha, que normalmente as mulheres pedem muito para arquear um pouco a sobrancelha. Caso o paciente não deseje, a gente faz um ponto mais ou menos do comprimento total aqui nessa porção mais afastada da primeira marcação no centro da pupila do paciente, nós fazemos um ponto mais ou menos no meio e aí nós mantemos a altura da sobrancelha como ela está. Não, teu paciente deseja que seja feito o arqueamento da sobrancelha, então eu vou colocar esse meu ponto um pouco mais acima para fazer o arqueamento ou a elevação da sobrancelha, como preferirem. Existem 2 padrões, como eu havia comentado, o padrão lateral e o padrão total. A gente vai ver aqui na imagem, né? Na imagem que aparece aí para vocês primeiro, existe um padrão lateral de força de contração muscular do músculo frontal. Consequentemente, eu preciso de menos pontos distribuídos para aplicação. Não é uma musculatura tão forte. E existe um padrão total do músculo frontal. E aí sim, eu vou distribuir esses meus pontos de maneira mais uniforme e fazer a aplicação da toxina. Na região orbicular do olho, nós traçamos uma linha aqui no final da sobrancelha, bem próximo a essas rugas periorbiculares para fazer a marcação, dando mais ou menos 1 centímetro de distância entre um ponto e outro. Vai depender também do padrão de rugas do paciente. Então, você pede para o paciente fazer um sorriso forçado, você traça essa linha, lembrando sempre aqui da margem de segurança para não acontecer a pitose ou então até mesmo a inversão palpebral. E aí você, a depender do padrão das rugas periorbiculares, você pode fazer a marcação de 2 a 3 pontos, 2 unidades em cada ponto, já que a gente adota uma reconstituição seca para a toxina botulínica. Já as bunny lines, que são aquelas famosas, também chamadas de linhas de coelho, quando a gente pede para o paciente fazer a cara de nojo, alguns pacientes, né, têm já
essa contração dessa região de forma excessiva. E aí a gente faz a marcação de 2 pontos, é preciso ter cuidado, a gente tem a ação de 2 músculos aí principais, o músculo nasal e o músculo levantador do lábio superior, então pode ter alguma interferência a depender do ponto de aplicação e é preciso ter cuidado nessa região. Nós fazemos a marcação de 2 pontos, logo assim, bem próximo à região de maior visualização de rugas nessa região, nessa porção lateral do nariz. Para o sorriso gengival, também pode ser aplicado para fins estéticos, quando a gente tem uma exposição ou quando os procedimentos periodontais não são indicados, como a gengivectomia ou a gengivoplastia, e aí a gente tem uma exposição gengival superior a 3 milímetros, a gente tem a hiperatividade dos músculos elevadores do lábio, entretanto, a depender dos pontos de aplicação, que normalmente a gente faz um aqui no subnasal, e aí a gente faz a marcação aqui posterior de forma lateral à asa do nariz, a gente pode ter efeitos adversos, como a pitose do lábio superior e aí o sorriso, né, o sorriso de coringa, tá certo? Que é onde a gente tem uma maior exposição por atingir aí os músculos elevadores do lábio. Então é preciso ter cautela na aplicação e na marcação para a correção do sorriso gengival, ele tem que ser bem indicado. Aí agora a gente vai mostrar para vocês uma imagem com um panorama geral, essa imagem aqui feita pela professora Mônica Studart, onde mostra os principais músculos da mímica e da mastigação e a quantidade de pontos e a quantidade de toxina por ponto nesses músculos, como o frontal, que pode variar de 1 a 3 unidades, corrugador do supercílio, o músculo prócero, que normalmente leva uma quantidade um pouquinho maior por ponto, devido à força de contração muscular, orbicular dos olhos, o músculo depressor do septo nasal, quando a gente tem indicação para correção de sorriso gengival, zigomático maior, orbicular dos lábios, depressor do ângulo bucal. A gente também faz aplicação no terço inferior, desde que bem indicado, no músculo mentual, quando a gente tem aquele mento com maior contração e aquele queixo celulítico, também pode ser feito para diminuir a contração muscular nessa região. Existem alguns cuidados que o nosso paciente precisa ter pós-aplicação, tá? Entre eles, evitar a exposição solar pelo menos nas primeiras 12 horas, não manipular os locais de aplicação da toxina, que normalmente acontecem aqui no terço superior e um pouquinho aqui do terço médio da face. Evitar massagem, manipulação do local, evitar também a maquiagem, pelo menos nas primeiras 24 horas, evitar atividade física também, que ajudam na questão da contração da musculatura. Então, pós-aplicação, se a gente puder evitar uma maior intensidade da contração muscular, eu vou ter um melhor efeito da minha toxina, que vai impedir justamente essa contração muscular. Evitar os movimentos faciais exagerados. Normalmente, para a formação de hematomas não é muito comum, decorrente da aplicação da toxina botulínica, mas pode acontecer. Normalmente acontece quando a gente faz a utilização de ácido hialurônico para preenchimento, seja labial, seja do suco nasolabial, seja para a região de mento ou até mesmo no full face. A probabilidade de acontecer hematomas é muito maior, mas caso aconteça, vocês podem prescrever uma pomada chamada de iridoide naquela região, e aí o paciente faz uso de 2 a 3 vezes ao dia até o desaparecimento completo do hematoma. E aí sempre frisar com o paciente a importância do uso do protetor solar para que não haja o manchamento da pele no caso da formação de um possível hematoma pós aplicação. E aí, finalmente, dentre as intercorrências que podem acontecer com o uso da toxina, a toxina é um fármaco seguro, ela é preparada, desde que siga os critérios, ela é um fármaco seguro.
Podem ser condições relacionadas ao paciente, essas possíveis intercorrências. Pode ser devido à técnica utilizada, que não foi a mais indicada. Podem acontecer reações adversas, alguma alergia a algum dos componentes, né? Quando o paciente não relata que tem alguma alergia, isso pode acontecer. E aí, por isso, a gente precisa sempre ler a bula do produto e indicar, né, a melhor toxina, conscientizar o paciente sobre as possíveis intercorrências, né, esclarecer para ele. E lógico, o paciente deve assinar um termo de consentimento livre esclarecido, onde vai estar escrito as possíveis intercorrências, as possíveis reações adversas. Afinal, ele está se submetendo a um procedimento clínico. E aí existem essas possíveis reações ou intercorrências. Existem algumas contraindicações para a aplicação da toxina, dentre elas a gente pode citar paciente que tem alguma alteração na atividade muscular, não é indicado, infecções na região com risco de disseminação, então a gente procura evitar a aplicação quando o paciente está com alguma infecção na pele, espera sanar essa infecção para poder fazer a aplicação da toxina. Se o paciente tiver alguma alteração hematológica, porque existe um risco de sangramento, a agulha que a gente utiliza, que normalmente, né, é uma seringa 32G, é uma agulha até para aplicação de insulina, ela é muito fininha, então o risco de sangramento é muito pequeno, mas se o paciente tiver algum distúrbio hematológico, pode acontecer durante a aplicação. Quando o paciente faz uso de anticoagulantes, quando o paciente pode estar fazendo uso com tratamento de antibióticos, né, da classe dos aminoglicosídeos, onde a gente tem uma potencialização da ação da toxina botulínica se estiver utilizando algum desses fármacos dessa classe de antibióticos. Na gravidez e na amamentação nós não temos estudos seguros, por isso a gente evita a utilização na paciente que está grávida ou lactante. E se o paciente tiver alguma alergia a algum dos componentes, como a gente comentou um pouco mais, existem algumas substâncias recipientes, por exemplo, como a albumina, como a lactose, que são presentes em algumas toxinas botulínicas, então você vai indicar para o teu paciente alguma que não tenha na formulação aquele produto que ele tem, aquela substância que ele tem a alergia. Então é preciso estar atento a isso também. E quais são as principais reações adversas decorrentes da aplicação da toxina botulínica? Dentre elas a gente pode citar a formação de hematomas, e equimoses é uma das mais comuns que podem acontecer, e aí se acontecer a gente já faz a prescrição do iridoide, que vai dissolver esse hematoma, né? E aí quando ele sumir total, pode suspender o uso dessa pomada. A gente tem as cefaleias, que também é uma outra reação adversa bem comum. Então, os hematomas e as cefaleias são as principais reações adversas da aplicação da toxina botulínica. Náuseas, fadiga, erupções cutâneas, principalmente se você fez a aplicação num local que possivelmente estava infectado, pode acontecer essa reação adversa, risco de sangramento. E aí, quando acontece isso, o interessante, se o paciente fizer uso, é suspender, né, o uso da aspirina ou de algum anti-inflamatório não esteroidal pelo menos 10 dias antes da aplicação da toxina. E aí, dentre as intercorrências que podem acontecer, nós temos uma hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula, uma hipersensibilidade associada ao COVID, onde o sistema imune do paciente está mais reativo, e aí pode acontecer, tem relato na literatura de uma hipersensibilidade num paciente que teve COVID recentemente, fez a aplicação depois da toxina botulínica, ele teve uma reação adversa, possíveis falhas técnicas durante a aplicação, variação anatômica do forame supraorbital, também pode acontecer uma intercorrência devido a essa variação, alterações no sorriso, né, pela aplicação da toxina em pontos que atingiu músculos envolvidos no sorriso, infecções virais ou bacterianas no sítio da injeção, podendo disseminar essa possível infecção no local.
Dentre as falhas técnicas, o que pode acontecer principalmente? Armazenamento inadequado, e aí a gente tem uma toxina que ela, antes de ser reconstituída, ela pode ser mantida em temperatura ambiente, as demais não. As demais, antes e após reconstituição, a gente tem que manter sob refrigeração. A técnica da reconstituição acontecer de forma incorreta, quando a gente utiliza um soro contaminado que não está estéril, já que a toxina ela vem num pó liofilizado estéril, isso aí pode dar uma falha técnica, né, pós-aplicação. O planejamento das doses de forma inadequada e não suficiente para o caso do paciente. A subdosagem e a superdosagem. Por isso que a gente priva por um bom planejamento, né, uma boa análise facial do nosso paciente, sempre direcionando para uma dose mais concentrada, mas que muito provavelmente nós não vamos precisar fazer uma reaplicação. Então, quando eu faço uma subdosagem, né, eu tenho que muito provavelmente após a avaliação dos 14 dias fazer uma nova aplicação. Ao passo que eu posso também fazer uma superdosagem no meu paciente e aí ter uma ação exagerada da minha toxina naquele determinado músculo, porque eu não fiz um bom planejamento e eu apliquei uma dosagem excessiva do que o meu paciente precisava. É preciso fazer uma análise individual de cada paciente e assim evitar tanto a subdosagem como a superdosagem, que são falhas técnicas comuns devido à aplicação da toxina botulínica. E aí, como reverter? Aconteceu o problema, aconteceu, né, nos casos mais extremos, né, já fazem 4 anos, mais ou menos, que eu faço a aplicação da toxina, que eu atendo os meus pacientes, e eu nunca tive uma intercorrência nesse sentido. Mas e aí? Se aconteceu a intercorrência, por isso que a gente tem que fazer uma boa análise, porque a toxina, nós não conseguimos reverter a ação da toxina de forma imediata. Então, você pode lançar mão de alguns procedimentos, mas normalmente, por que a gente diz que a ação da toxina é irreversível a primeiro momento? Porque você vai ter que esperar aquele tempo médio de duração do efeito da toxina. Ele vai cessar? Vai, de 3 a 6 meses, a depender do paciente. Mas eu normalmente, como é o caso, por exemplo, do preenchimento com ácido hialurônico, que eu tenho a ação da hialuronidase, que é uma enzima que vai reverter caso eu utilize aquele preenchedor num local que não ficou adequado ou quando o paciente teve alguma reação. Então, eu consigo utilizar a enzima para poder reverter. Já a toxina, não. Eu não tenho a reversão imediata quando acontece alguma intercorrência. Por isso que é preciso ter cuidado. A gente não tem a comprovação, quando acontece a intercorrência, que o uso de anti-inflamatórios ou antibióticos vão diminuir o efeito da toxina após a sua aplicação. Quando a gente tem uma sintomatologia pós-aplicação de cefaleias ou alguma outra reação adversa, a gente pode lançar mão dos antibióticos e dos anti-inflamatórios, mas eu não tenho uma comprovação científica que esses medicamentos, que esses fármacos vão estar agindo, diminuindo o efeito da toxina. E aí, quais são os procedimentos que a gente pode fazer, né, se acontecer alguma intercorrência? O que a gente pode fazer normalmente? A gente pode fazer o uso, a gente tem que promover e estimular a atividade neuromuscular daquela região que foi aplicada a toxina. E aí a gente lança mão da fisioterapia, da laser terapia infravermelha, da radiofrequência, no sentido de estimular aquela musculatura a voltar à ação dela anterior à aplicação da toxina. Mas, mais uma vez, a gente não tem como fazer essa reversão imediata. Então, vamos lançar mão dos procedimentos, mas de forma gradual, a gente vai ter uma diminuição do efeito até
que novas formações, né, novas junções neuromusculares recebam a ação da acetilcolina para fazer a contração neuromuscular. Então era isso que a gente tinha para conversar hoje sobre toxina, a aplicação e as principais intercorrências e o manejo do nosso paciente. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.